Tcharam! Olha só, gente, que bonitinho que ficou, tá bom? Então, ó, eu peguei a mesma situação e fiz a representação com um esquema numa trajetória, fiz a representação em uma tabela e fiz a representação com um gráfico. Agora, aqui na letra D, eu quero outra coisa. Eu também quero um gráfico, só que eu quero construir o gráfico da velocidade por tempo. Bom, eu coloquei uma observação aqui, só para ficar claro também, na letra C, nós fizemos o gráfico da posição por tempo. Então, a posição e o tempo. Aqui na letra D, nós estamos fazendo um gráfico da velocidade do atleta pelo tempo, certo? Eu coloquei uma observação aqui. O atleta, a gente não está considerando que ele teve uma velocidade constante. Velocidade constante, ele não mudou. A velocidade foi a mesma, o caminho todo. No caso, a velocidade, ó, é de 3 metros por segundo. Então, ó, aqui o eixo horizontal, coloquei o tempo. Aqui o eixo da vertical, coloquei a velocidade. E eu já sei que a velocidade é 3. Então, vou colocar o 3 aqui. Vai mudar? A velocidade vai aumentar ou a velocidade vai diminuir? No caso, não. Então, por isso, ó, nosso gráfico é assim, gente, tá? Sempre uma reta. Por quê? Porque a velocidade não está nem aumentando e a velocidade não está nem diminuindo. A nossa velocidade é constante. Aliás, é por isso também que a gente considera isso como um movimento uniforme. Tudo bem? Pessoal, olha a letra E. Na letra E, nós vamos precisar da formulinha do sorvete, que eu falei um pouco antes para vocês. Escreva a função horária que representa o movimento. Sempre que eu peço a função horária no movimento uniforme, é a fórmula do sorvete. S igual a S0 mais VT. Parece difícil, mas a única coisa que eu tenho que fazer, pessoal, ó, é só substituir o valor do S0, que é a posição inicial, e também só substituir o valor da velocidade. O que a gente sabe? Que o S0 é menos 8 metros. Por quê? Porque ele começou do menos 8, né? Olha, não começou do menos 8 metros? Então, o nosso S0, o nosso S0 é menos 8 metros. A nossa velocidade não é 3 metros por segundo? Então, eu tendo esses dois valores, eu substituo o S0 e a velocidade. S é igual, copio, né? Ó, S é igual, copiei, S0. O que eu ponho no lugar? O menos 8. Menos 8. Mais, qual é a velocidade? É 3. Não é V vezes o T, velocidade vezes o tempo? O tempo eu não vou substituir, eu vou deixar aqui, ó. Certo? Então, pronto. Essa é a função horária do movimento. Henrique, então sempre que o exercício me pedir para encontrar a função horária, eu vou ter que substituir o S0 e a velocidade? É isso mesmo. Toda vez é só substituir o valor do S0 e da velocidade, e mais nada, só isso, tá bom? Pessoal, agora para a gente finalizar o exemplo, nós vamos fazer a letra F e a letra G, e vocês vão ver que nós vamos precisar da letra E, tá bom? Olha só a letra F. Calcule a posição do atleta no instante 9 segundos. Então, ó, o que nós sabemos? Vou voltar aqui a outra folha. Que ele começa no menos 8, não é isso? Depois ele vai para o menos 5 no tempo de 1 segundo, vai para o menos 2 no tempo de 2 segundos, vai para o 1 no tempo de 3 segundos. Eu fiz todas essas representações, tanto na tabela quanto no gráfico. Mas a pergunta minha agora é a seguinte: qual é a posição dele quando o instante, o tempo for 9 segundos? Ou seja, se eu fosse continuar aqui no gráfico, 5, 6, 7, 8 e 9, então no tempo 9, qual seria, né, se eu fosse fazer o pontilhado aqui certinho e tal, né, qual seria a posição que eu ter que marcar aqui? Ou se eu fosse continuar na tabela, né, ó, tempo 6, tempo 7, tempo 8, tempo 9, qual é o valor que eu vou pôr aqui, certo?
Ou eu poderia ir fazendo de 3 em 3, mas vamos supor que eu não tivesse a tabela, não quisesse ter o trabalho de ficar completando toda a tabela. O que eu posso fazer? Eu já posso usar a nossa equação aqui, a nossa função horária. Nós não temos que o S é igual a menos 8 mais 3 vezes T, que nós acabamos de encontrar aqui na letra E, certo? Aqui ele não deu um valor de tempo, ele não deu que o tempo é 9 segundos. Então, onde está o tempo, eu vou substituir por 9. S é igual a menos 8 mais 3 vezes 9. S é igual a menos 8, eu copio. O que eu faço primeiro? Eu faço primeiro a multiplicação, né? Eu não poderia fazer essa soma aqui, porque primeiro eu tenho a multiplicação. 3 vezes 9 dá 27. S é igual a menos 8 mais 27, né? Devo 8, pago 27. Eu vou ter, então, 19. Tudo bem? 19 é o quê? 19 metros, porque eu encontrei uma posição. E a posição está sendo medida aqui em metros. Tudo bem? Ó, a mesma ideia eu vou usar na letra G. Né? Só para a gente ficar claro aqui. Então, se eu fosse completar a tabela aqui, o que eu sei? Quando o tempo é 9 segundos, a minha posição aqui, ó, é 19 metros, né? Se eu fosse colocar aqui 7, seria 13, 16 e 19, dá certinho. Ou se eu fosse completar aqui no gráfico, a mesma coisa, ó. Tempo é 9 segundos e aqui a posição eu teria que colocar no 19 metros, que iria ficar aqui para cima, nem cabe, tá bom? E agora, só para a gente finalizar, letrinha G. Calcula o instante em que o atleta chega na posição 37 metros. Então, a mesma coisa, eu vou copiar o que eu encontrei aqui na letra E. S é igual a menos 8 mais 3 vezes T. Copiei, beleza. Agora, o que eu tenho aqui? Eu quero encontrar um instante, eu quero encontrar o tempo. Só que ele dá uma posição. Ele dá a posição S igual a 37. Então, agora esse é 37, eu vou colocar aqui no lugar do S, tá bom? Então, 37 é igual a menos 8 mais 3 vezes T. O resto eu copiei. Bom, para resolver isso, é letra de um lado e número do outro, né? Como o 3T já está aqui, e esse 8 está negativo, eu vou pegar esse 8 que está negativo e vou passar para lá positivo. Então, vai ficar 37 mais 8 é igual a 3 vezes T. 37 mais 8 vai dar 45. 45 é igual a 3 vezes T. Bom, só para ficar, como a gente sempre está acostumado com a letrinha desse lado, eu vou inverter. Só que, falando na matemática, se 45 é igual a 3 vezes T, então eu posso afirmar que 3 vezes T é igual a 45. Não é isso, gente? Certo? Tá bom? Bom, esse 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, tempo é igual a 45 dividido por 3. 45 dividido por 3 dá 15. 15 é o quê? Como encontrei um valor de tempo, 15 segundos. Tá bom? Tudo bem, gente? Certinho? Então, eu sei que no tempo de 15 segundos, o atleta vai estar passando na posição de 37 metros lá na pista. Beleza? Pessoal, eu espero que tenha dado para vocês entenderem o exemplo 1. Qualquer dúvida me perguntem lá no grupo, tá? Eu vou deixar agora essa atividade 1 para vocês fazerem. É a mesma situação, olha o exemplo e vai fazendo cada parte aqui dessa atividade que vocês vão conseguir. Qualquer coisa me pergunta também. A única coisa que eu mudei, eu coloquei que agora o atleta está com a velocidade de 2 metros por segundo e que agora ele começa na posição de menos 3 metros. Né? Então, quando vocês forem fazer a letra A, que é para esquematizar o movimento do atleta em uma trajetória, lá eu comecei no menos 8. Aqui eu nem coloquei o menos 8 que não precisa, porque o atleta de vocês vai começar no menos 3, tá bom? E depois faz a classificação do movimento, igual eu comentei lá no exemplo. A letra B,
para vocês construírem a tabela do mesmo jeito. O valor do tempo vai ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. A única coisa que eu vou pedir para vocês colocarem é quais são as posições aqui para cada instante de tempo. Para construir o gráfico, a mesma coisa. Olha lá o raciocínio que eu utilizei para fazer o gráfico da posição por tempo. Só não esqueçam de colocar que esse eixo aqui da vertical é a posição que está em metros e o tempo aqui da horizontal é o tempo que está em segundos, tá bom? E aí depois nós temos também a letrinha D. Olha lá o raciocínio que eu usei para fazer o gráfico da posição por tempo. Perdão, o gráfico da velocidade por tempo. E vocês vão fazer aqui, é bem simples. Na letra E, que é escrever a função horária, então, ó, peguei a fórmula do sorvete. O que vocês vão ter que fazer? Substitui o S0 e substitui a velocidade. Pega os dois valores, substitui e escreve qual vai ser a nossa função horária, tá bom? Pessoal, a letra F e a letra G é a mesma coisa que o exemplo, só preste atenção nos valores que você vai ter aqui da função. Você vai ter que pegar a função encontrada aqui na letra E para poder fazer a letra F e a letra G, igual eu fiz lá no exemplo 1, tá bom? Então, esse é com vocês, boa sorte e qualquer coisa eu estou lá no grupo para ajudar.